Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Alzheimer. A gente já falou um pouquinho sobre o Alzheimer com o Dr. João Paulo Branco, psiquiatra que está aqui com a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez, né, por aceitar o nosso convite. E nós vamos então dar sequência falando agora sobre os estágios ou estádios desta doença, o diagnóstico e o tratamento, não é? Então esse é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, programa Catarinando, da TV Sudé. Procura lá no YouTube, TV Sudé com 2 S, e você vai encontrar todos os nossos programas. Obrigado mais uma vez, doutor João Paulo, prazer tê-lo aqui. Prazer, Fernando. Me diga uma coisa, como é que são os estágios do Alzheimer, né, para a gente depois falar um pouquinho do diagnóstico? Tem um estágio inicial, intermediário, como é que funciona isso? Sim, a gente pode categorizar o Alzheimer em 3 estágios, né? Leve, moderado ou grave, né? No sentido que nos estágios leves o paciente tem perdas, né, cognitivas, né? O que é cognição? Cognição é a capacidade que nosso cérebro tem de ter um plano de ação quando você vai executar uma tarefa, por exemplo, né? Então isso, quando a gente vai fazer um café da manhã, vai fazer um almoço, a gente tem o que? Um plano mental disso. Então isso faz com que algumas funções da cognição entrem em ação, né? Desde atenção, memória de trabalho, para lembrar qual é a quantidade de ingredientes que eu coloco, velocidade de pensamento. Então isso faz parte do arcabouço que a gente diz de cognição, que é uma das funções mentais nossas, né? Então assim, o paciente ele vai perdendo algumas com o passar do tempo da doença, né? Então no primeiro estágio a gente tem uma perda muito importante que a gente chama de memória recente, né? Ou memória anterógrada, para as pessoas entenderem melhor. O que seria isso? São pequenos, ela deixa de ter aquele esquecimento que a gente diz um pouco benigno, né, da idade, porque com a idade também se tem um esquecimento leve, se tem uma diminuição da velocidade de processamento cerebral, o articular das ideias é mais lento. Isso é normal para todos os idosos. O problema é que isso passa a ser patológico ou passa a ter um prejuízo quando o paciente ele começa a perder algumas coisas que não perderia no esquecimento benigno. Vou simplificar. Quando a gente esquece daquilo que a gente esqueceu, esse esquecimento seria um pouco maligno, digamos, né? O que seria isso? Você esquece uma chave, aquela coisa, deixou a chave no lugar, uma folha de cheque, melhor exemplo. Deixei uma folha de cheque, não sei onde está, e daí em um dado momento você encontra, você automaticamente liga, eu estava procurando essa folha de cheque e agora encontrei. O esquecimento que a gente tem que se preocupar patológico é aquele que a pessoa encontra a folha de cheque, mas ela nem liga que ela estava procurando um dia essa folha de cheque. Que interessante esse exemplo, então. Entendeu? É quando esquece do que esqueceu, Esquece né? do que esqueceu. A gente sempre esquece algo, mas daí quando a gente se dá conta que a gente ligou aquilo, não, é um esquecimento benigno, né? Então é isso, o paciente ele passa a esquecer pequenas coisas do dia a dia e começa a se atrapalhar em atividades, né, cada vez mais. Isso vai evoluindo, desde atividades mais complexas, como dirigir, ir ao banco, fazer um cheque, senhas, etc., até progredir em estágios mais avançados, que seria o quê? Esquecer dificuldade de reconhecimento de objetos, de como colocar uma roupa, de pessoas, exatamente, né, de rostos, ou passa uma fase confundir marido com filha, filha com esposa, né? Sim. Então isso vai tendo uma evolução. Até memória de trabalho, né, aliás, memória recente começa a se perder, começa a ter uma desorientação no tempo e no espaço, não sabe que mês está, que dia está, o ano, né, muitas vezes. Sim. Até o espaço, né? Se estou na minha casa, na casa do meu avô, enfim. E aí, para fazer o diagnóstico, então, ele é só clínico, com todos esses sintomas? O diagnóstico, ele é clínico, né? Hoje a gente não dispõe de nenhum aparato diagnóstico, o que eu quero dizer assim, de neuroimagem, tomografia, ressonância para ser feito. É claro, na suspeita de diagnóstico de doença de Alzheimer deve-se pedir uma neuroimagem, né? Uma ressonância, uma tomografia. Com qual finalidade? A finalidade é a exclusão de outras doenças orgânicas, que eu digo, né, que possam mimetizar, que possam simular um transtorno demencial, né?
um tumor, uma área isquêmica, uma área de AVC, de derrame no cérebro da pessoa, ou alguma outra doença infecciosa. Então, por isso a gente tem que pedir uma série de exames clínicos, exames de sangue, exames de urina, tomografia, ressonância, para excluir um problema. É mais para excluir do que para incluir o Alzheimer. Porque o diagnóstico de Alzheimer, o que ele é? É pela história de vida do paciente, né, a evolução, somado à entrevista com o paciente, obviamente, e com um familiar que vai dizer, não, ele está tendo um prejuízo, ele passou a ter perda de funcionalidade do seu convívio social, laboral, a partir de dado momento que ele perdeu orientação ou memória. Então, a partir desse momento, a gente considera que ele tem um transtorno neurocognitivo importante. É um quadro demencial, ponto. É um quadro demencial. Dentro de um quadro demencial, há um leque de opções. Dentre eles, o Alzheimer, que é o mais prevalente, aquilo que é mais comum hoje, das demências. É a demência mais comum. E para esse diagnóstico, o médico também usa uns testes clínicos, exatamente. O teste também do relógio, né? Exato. É de fundamental importância para a gente ter um número, né, uma coisa objetiva, né? A gente utiliza alguns testes já padronizados para o Brasil, né, clínicos que a gente faz, como e daí dá uma pontuação, qual que é o dia da semana, teste do relógio para desenhar um mostrador de um relógio e determinar uma hora, teste de fluência verbal, por exemplo, pedir para se dizer nomes de animais nomes de animais em 1 minuto, né? O idoso que tem ensino médio, ensino superior, ele deve dizer no mínimo 13 animais, né? Quem tem só o fundamental deve dizer no mínimo 11 animais. Então, isso aí dá um dado. Olha, ele está dizendo que tem uma fluência verbal, que está perdendo palavras, tem esquecimento disso, importante. Então, a gente objetiva o teste. Quando, às vezes, tem casos um pouco mais leves, tênues, a gente lança a mão de uma avaliação neuropsicológica, que é feito com uma psicóloga que tem uma especialização em neuropsicologia, que dá um detalhamento de alguns testes mais profundos. Né? Ok. Estamos chegando ao final. Tratamento. Ok. Existe tratamento para Alzheimer? O tratamento é um grande tendão de Aquiles ainda da doença, né? É o tratamento sintomático que a gente diz, né? Tem drogas específicas antidemência, mas que visam o quê? Visam retardar a progressão da doença, de forma que ela vai progredir, o paciente vai chegar, a não ser que ele faleça por um outro motivo, né? Vai chegar a quadros muito graves. Então, de estar na cama somente. Então, as drogas que a gente utiliza é o quê? Para retardar essa perda de memória, essa evolução. E outras drogas que podem lançar mão, né? Como antidepressivos, antipsicóticos, com qual finalidade? Muitas vezes o paciente com demência, ele tem quadros depressivos ou quadros de agitação. Então, a gente utiliza essas drogas para tratar esses sintomas ou outros transtornos neuropsiquiátricos associados. E inclusive também medidas não farmacológicas. Aprender uma língua, isso funciona mesmo? Funciona como estratégia mais de prevenção, né? Uma coisa bem importante que saiu numa revista muito impactante para a medicina no passado, que tem 9 atitudes para a gente prevenir demências, né? Eles concluíram que 1 em cada 3 casos de demência poderia ser prevenível. De que forma? A gente teria 3 coisas para aumentar, né? Atividade física, né, aeróbica, anaeróbica, educação, ou seja, a questão dos idiomas, quanto mais nível de escolaridade, menor a probabilidade de ter demência, e contato social. Então são as 3 coisas que tem que aumentar. Agora são 6 coisas que tem que diminuir. O que seria? Diminuir tabagismo, não fumar, né, hipertensão, diabetes, obesidade, perda auditiva, depressão. Tá? Então, acho que eu disse as 6 coisas. Né? Então é isso. Então são as coisas que a gente pode lançar a mão para prevenir a doença. Né? Maravilha. Tá ligado aí, meu amigo? É isso aí. Então a gente agradece ao Dr. João Paulo, também, né? Obrigado mais uma vez. Estado aqui com a gente. E ele ainda vai falar mais com a gente, mais um pouquinho. Como é psiquiatra, nós vamos aproveitar do seu conhecimento, falar sobre depressão, tá? Você procura no YouTube TV Sudé, com 2 S, o Sudé, e vê todos os nossos programas. Um grande abraço para você e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.